Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Lucena, sejam todos bem-vindos ao Resenha do Lucena. E nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro, tem Grêmio e Flamengo, jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado agora na Arena do Grêmio a partir das 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, e com transmissão exclusiva do Premier no sistema Pay-Per-View. O jogo que tem um apelo muito grande, primeiro por conta do Flamengo ainda tentar brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e outro para saber como vai se comportar esse Grêmio do Renato Gaúcho, que perdeu para o Internacional no Grenal no último final de semana, depois de 11 jogos de invencibilidade. O time do Abelão foi lá, fez o gol com o Abel Hernandes no finalzinho, o Edenilson no último minuto fez o gol de pênalti, que deu uma tremenda de uma discussão. Para mim o árbitro deveria ao menos ter ido olhar o VAR, porque na minha opinião não foi pênalti, a mão do Kahneman, né, porque ele tá recolhendo o braço, a bola bate no tronco ali também, então deu muito pano para manga. E aí o Renato Gaúcho falou que a partir de então o Grêmio colocaria o time reserva no Campeonato Brasileiro, ia focar só na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que a gente ainda não tem a data específica, porque nesse sábado tem a final da Libertadores. Então, de repente, eu acho difícil. Se o Grêmio colocar mesmo o time reserva, um time de transição, como ele diz ali, entre o juvenil e o profissional, para jogar contra o Flamengo, pode prejudicar o Inter, que aí o Flamengo garantiria 3 pontos e ainda continuaria brigando pelo título do Brasileiro. Eu acho difícil. Ele vai colocar para mim o time titular sim, e pelo lado do Flamengo, o Rogério Ceni balançando, para variar, né? Aconteceu com o Domenech Torren, aconteceu com o Abelão lá em 2019, e a gente sabe que aí no Flamengo, depois do sarrafo lá no alto que o Jorge Jesus deixou o time, o título do Brasileiro e também da Libertadores, qualquer um que chegasse e não conquistasse grande, pelo menos um dos dois, sofreria uma grande pressão, né? Então bora lá falar sobre Grêmio e sobre Flamengo mesmo, como os dois times chegam. O Grêmio está em sexto, né, com 51 pontos, tem esse jogo a menos, e o Flamengo em quarto lugar com 55. O Grêmio tem uma ausência muito grande, que é a de Pedro Jeromel, capitão do time, vai ficar fora o restante da temporada, sofreu uma lesão nesse jogo, inclusive contra o Internacional, então o Rodrigues deve ser titular ao lado do Kahneman. A outra dúvida fica se o Maicon volta a ser titular do time ou se o Lucas Silva joga do lado do Matheus Henrique, de repente um próprio Darlan, né? Então a provável escalação do Grêmio, com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na direita, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Aí fica a dúvida, Maicon ou o Lucas Silva com o Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, PP e o Diego Souza lá na frente. Lembrando que o Leonardo ainda se recupera também, né, de uma lesão no joelho direito, né? E como eu disse, o Jeromel com essa lesão no tornozelo é dúvida, inclusive, para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Os pendurados, Matheus Henrique, Lucas Silva, Vanderlei, Vitor Ferraz, Alisson, Robinho e Darlan. Todos esses pendurados, se levarem o cartão, não jogam na próxima rodada aí pelo time do Renato Gaúcho. Do outro lado, o Rogério Ceni com o Flamengo, como eu disse, venceu bem o Palmeiras, 2-0, e depois teve o empate contra o Atlético Paranaense, né? E aí voltaram as críticas novamente ao trabalho do Rogério Ceni, na verdade essa derrota, né, para o Atlético Paranaense, e aí então todo mundo questionando muito, né? No finalzinho o Renato Kaiser fez o gol, todo mundo questionando muito, e o Rogério, que ainda não vai contar com o Rodrigo Caio, sofreu uma lesão na coxa direita naquela partida contra o Palmeiras, o Diego Alves em um processo de recondicionamento físico, e o Thiago Maia, que ainda se recupera, né, de uma lesão no joelho. Então o Flamengo, quase que com força máxima total, deve ir a campo com o Hugo Souza no gol, o Isla na direita, o William Arão continuando na zaga ao lado do Gustavo Henrique, e na esquerda o Felipe Luiz. No meio de campo, Gerson, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e o Bruno Henrique, que volta de suspensão. Os pendurados, Gabigol, João Lucas, o Gomes e o Rogério Ceni também. O Rogério Ceni que vem
Na verdade, eu falei a escalação dessa maneira, mas ele vem até tentando o time começar com 3, né? O William Arão, o Gustavo Henrique e o Felipe Luiz. Aí abre bem o Isla pela direita, abre bem o Bruno Henrique pela esquerda. Fica ali no meio de campo com muita qualidade. Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gabigol lá na frente. É uma alternativa que o Rogério vem tentando fazer. Até o próprio Guardiola já fez bastante essa saída de jogo. Mas enfrentando dificuldades ultimamente, e a gente sabe como é o futebol brasileiro, como é o Flamengo. Se o Rogério Ceni de repente termina o Brasileiro sem nenhum título, não deve começar a próxima temporada, infelizmente, né? E aí a arbitragem, Rodolfo Toschi Marques do Paraná, os assistentes Bruno Bosquilha do Paraná e Vitor Hugo Imazu dos Santos também do Paraná, e o árbitro de vídeo Adriano Milkiski do Paraná. E aí, vocês acham que o Flamengo se recupera depois da derrota para o Atlético Paranaense e vence o Grêmio? E o Renato Gaúcho vai colocar um time reserva, o Grêmio vence e de repente ainda, por que não, tenta aí uma busca pelo título, apesar do Inter, do Abelão, estar voando. Na minha opinião, empate nesse jogo, porque os dois times são muito parelhos, o Grêmio também é muito forte. O meu palpite, que era do Flamengo campeão do Brasileirão, eu acho que vai cair por terra, eu acho que vai ser mesmo o Internacional, mas quero os comentários de vocês aqui embaixo. Se o Inter ganhar, acho que vai ser até legal, vou até gravar um outro vídeo falando dessa recuperação do Abelão, que muitos trataram ele de forma jocosa, né? Sempre que vem um técnico mais experiente, vem com essa, o cara é ultrapassado. Filipão veio para o Palmeiras em 2018, campeão brasileiro. Jorge Jesus também tinha 65 anos, veio o Flamengo campeão brasileiro. E agora o Abelão. Então os técnicos ultrapassados aí, os mais velhos conseguindo sucesso, né? Comente aqui embaixo se curtiu o vídeo, dá o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do Resenha do Lucena, beleza? Valeu, brigadão e bom restante de semana aí para todos.